Há uma certa percepção de que o crime está sendo escalado no Brasil, tanto a criminalidade violenta, e os exemplos são vários, nos mais diversos estados, né, hoje até potencializados muitas vezes com essa possibilidade de gravação de vídeos, né, e de crimes brutais, e igualmente o crescimento do crime organizado. E do outro lado, ministro, há uma certa percepção, com todo respeito, de que faltam iniciativas mais contundentes por parte do Ministério da Justiça. Até lhe felicito por encaminhar essa PEC, acho que o assunto tem que vir realmente à discussão, sem embargo de discutirmos ali os detalhes, mas as iniciativas que ficaram mais conhecidas dos últimos anos do governo Lula sobre a área da segurança pública foi a insistência de se colocar câmeras corporais nos policiais, que é uma política pública, a meu ver, que pode ser válida, pode ser discutida, como isso funciona, como não funciona, mas não pode se resumir a política de segurança pública à colocação de câmeras nos uniformes dos policiais. E mais recentemente, que foi dado uma grande publicidade, o assim chamado Plano Pena Justa, que na minha leitura, pelo menos, claro que a gente defende o tratamento adequado dos condenados e dos presos, mas o plano soa, com todo respeito, mais como uma política de desencarceramento, é prender menos e progredir mais rapidamente de regime os criminosos. O que traz algum receio para nós, inclusive, especificamente no que se refere, se a União quer ter atribuições mais amplas na segurança pública e coordenar a ação dos demais estados, dos demais, inclusive municípios, com atividades de segurança, se não haveria aí um risco de nós atribuirmos à União vamos dizer assim, um direcionamento que leva a um enfraquecimento da segurança pública, porque os exemplos que nós temos, pelo menos aqueles que foram dados ampla publicidade, não são exatamente um consenso dentro da sociedade. Nessa linha, eu fiz um requerimento por conta da portaria do Ministério da Justiça 830, que foi seguido depois por um ofício circular da Polícia Rodoviária Federal, o 3/2025, no qual foi dito expressamente: promovam a suspensão dos acordos de cooperação técnica mantidos com Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICO, e com os Ministérios Públicos Estaduais, os GAECOS. Esse ofício que foi de fato motivador, mas ele é baseado na portaria que foi emitida por Vossa Excelência e que acabou impedindo que os policiais rodoviários federais continuassem de uma maneira mais presente, prestando auxílio, né, a essas entidades. Eu destaco aqui isso teve uma repercussão negativa na sociedade. Destaco aqui, entre outros, comentários do promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaica, que disse o seguinte sobre essa determinação: não há sentido algum a retirada da PRF dessas forças-tarefas, no momento em que precisamos de coordenação nacional e de integração entre as forças policiais. Inclusive, me parece que vai na contramão da própria ideia da PEC da segurança pública. Então, a primeira indagação que eu faria a Vossa Excelência seria as motivações dessa portaria, por que isso foi feito, se de fato foi implementada a determinação contida no ofício circular, ou seja, a retirada dos equipamentos das forças de segurança, das PRFs, dos FICOS e dos GAECOS, né? E por que tudo isso? E se isso não foi feito ou foi remediado no caminho, que fosse igualmente esclarecido, e se isso não está de fato na contramão do que foi mencionado aqui anteriormente da necessidade de integração. Do outro lado, já no governo Temer, eu vou pedir um pouco a extensão do meu prazo aqui, porque eu sou o autor do requerimento. Tá? Pois não, senador, vou dobrar o prazo para o autor do requerimento. É muito limitado. Mais 5 minutos, por favor. No governo Temer, mesmo no governo anterior, do presidente Bolsonaro, havia uma política de criação de centros integrados de inteligência nacional. Primeiro em 2019, em Brasília, depois Fortaleza, Ceará,
Curitiba, Paraná, Belém, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, que é um modelo baseado no chamado Fusion Center, que tem nos Estados Unidos, que você cria um centro e você coloca representantes das várias agências policiais e até Receita Federal e outras entidades para compartilhar ali informações, inteligência, inclusive banco de dados. Você não precisa, na verdade, integrar às vezes o banco de dados, mas você tem policiais no mesmo local trabalhando que têm acesso àqueles bancos de dados diferentes. Um pouco é o modelo, embora com outra finalidade, do COAF, né, destinado à finalidade de prevenção à lavagem de dinheiro, operações de inteligência, mas esses centros de integrado de segurança pública existem, funcionam e não dependem de PEC, né, dependem muito de investimento. Criamos lá durante o meu ministério o CIOF, lá em Centro Integrado de Operações de Fronteiras, lá em Foz do Iguaçu, com o mesmo objetivo. Indago aí a Vossa Excelência se o Ministério da Justiça atual tem uma política de criação de entidades ou de centros como esse, de centros integrados de inteligência operacionais, e se isso não seria uma forma mais prática de fazer evoluir, né, a integração das forças de segurança, sem depender necessariamente da edição de uma PEC. Indagaria ainda a Vossa Excelência, nós vimos do ano passado os dados de segurança pública nacional e ficamos chocados, né? O número de assassinatos ainda é muito alto, é certo que teve uma diminuição ali em torno de 5%, que é meritória em relação ao ano anterior, mas o que chama a atenção é que os estados nos quais os números de assassinatos e de violência são mais altos são de estados governados normalmente por aliados do governo federal, aliados políticos. Não que a segurança pública dependa desse alinhamento partidário, mas enfim, o exemplo mais notório acabou sendo da Bahia, infelizmente, 4.480 assassinatos, né, no ano passado, 1.000 a mais até do que o estado do Rio de Janeiro, que é considerado um estado, infelizmente, bastante violento, né, senador Bolsonaro. Mas também Pernambuco, 3.381, Ceará, 3.272. No Ceará nós estamos vendo notícias a todo momento de ataques do crime organizado, inclusive a provedores de internet. Uma coisa que chama a atenção porque eles querem dominar aquela atividade econômica. A indagação que eu faria a Vossa Excelência seriam sobre as iniciativas que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tomou, por exemplo, em relação à Bahia, em relação a esses assassinatos em Pernambuco, em relação ao próprio Rio de Janeiro, para uma atuação integrada das forças de segurança na esteira dessa proposta contida na PEC. Em relação à questão também de integração, o Congresso aprovou recentemente a Lei 14.843, que deu fim às saídas temporárias nos feriados. Mas acho que o ponto mais importante dessa lei foi estabelecer que a progressão de regime de cumprimento de pena passaria a ficar condicionada ao exame criminológico. A meu ver, é uma forma de você evitar a progressão automática de regime, o que é temerário porque existem casos de pessoas violentas que praticaram crimes violentos, que foram colocadas, condenadas na prisão, mas que não se recuperaram. Existem casos de membros do crime organizado que foram condenados, mas não estão aptos à ressocialização, mas têm tido progressão de regime automático no nosso país. E aí que a indagação, que eventualmente pode ser estendida até ao senhor Dr. André Garcia, é se existe alguma orientação do Ministério da Justiça, seja nos presídios federais, para os presos ali constantes, seja eventualmente do DEPEN para os órgãos estaduais, sobre a aplicação dessa regra, essa determinação legislativa, para que a gente evite que criminosos perigosos sejam colocados em liberdade. Por último, a questão, Vossa Excelência, recentemente, numa afirmação ali, a meu ver foi infeliz, mas é aquelas afirmações que às vezes são infelizes, mas o senhor utilizou uma frase lá que o juiz solta porque a polícia prende mal. Existe um problema real em torno dessa afirmação, ministro, que são as audiências de custódia. Eu acho meritório, eu acho positivo que após uma prisão em flagrante, o preso seja levado ao juiz.
para que ele decida se é colocado em liberdade ou não. Eu não vejo nenhum problema nisso, embora hajam críticas a esse respeito. Sei que foi Vossa Excelência que idealizou as audiências de custódia enquanto presidente do CNJ. Nesse ponto vejo positivo, mas as estatísticas demonstram que há um número muito grande de solturas, 40% segundo dados do próprio CNJ. Embora os juízes acertem muitas vezes nessas decisões, por vezes há decisões que nos causam um certo assombro, principalmente de soltura de presos que cometeram crimes que indicam periculosidade. Pessoas com vinculações a crime organizado, pessoas com vinculação a crimes violentos, até casos de estupros, e principalmente criminosos reiterados, até mesmo por pequenos delitos, mas reiterados. Casos que até se pesquisa na internet, tem lá, foi preso de manhã, foi solto em audiência de custódia, no dia seguinte está sendo solto novamente, foi preso e foi sendo solto novamente. O seu antecessor no Ministério da Justiça, hoje ministro Supremo, apresentou um projeto de lei, enquanto senador, o projeto de lei 226/2024, que nós aprovamos aqui no Senado Federal e se encontra lá na Câmara dos Deputados, que limita e restringe essas solturas ou deixa critérios mais rigorosos para essas solturas na audiência de custódia. Eu vi quando Vossa Excelência disse que entre os projetos do Ministério da Justiça que ele pretende apoiar existe um rol já específico, e eu indagaria a Vossa Excelência se esse projeto está nesse rol, ou não estando, se o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem alguma proposta, tem alguma ideia para evitar esse tipo de soltura inadequada e que nós possamos superar, inclusive esse mal-estar gerado pela afirmação que Vossa Excelência fez. Mas eu entendo, são esses contextos que não estou aqui querendo me apegar nessa frase, mas ao problema real, que são as solturas excessivas nas audiências de custódia. E por último, daí finalizo, presidente, da PEC, eu vou analisar ainda com muita atenção, mas algo me chamou a atenção, que são os fundos. Os fundos já existem, o problema é a falta de dinheiro. Inclusive, Vossa Excelência mesmo reclamou do corte orçamentário, e ao meu ver reclama com razão, quanto a esse ponto. Mas na PEC não traz nenhum apontamento de fonte de receita para o fundo, para o FUNPEN ou para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Não seria mais apropriado que já viesse, já que o governo tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Fazenda juntos, que viesse um apontamento de uma fonte de receita vinculante? E se isso não foi colocado, é porque não existe o apoio do Ministério da Fazenda à constituição desses fundos aqui dentro da PEC? São essas indagações, peço escusas pela extensão, mas é isso, basicamente. Obrigado, senador Sérgio Moro. Olha, também, senador Moro, muito obrigado pelas questões, sempre muito oportunas e sempre... Aliás, Vossa Excelência é um jurista, é um juiz de carreira e formula as questões com muita objetividade. Eu vou começar com a questão da Polícia Rodoviária Federal. Havia uma certa extrapolação, digamos assim, da competência da Polícia Rodoviária Federal. A maior qualidade do Estado de Direito, ou Estado democrático de direito, é o fato de que cada autoridade tem uma esfera bem precisa de atuação. Essa é uma garantia do cidadão. O delegado atua dentro de uma circunscrição, o juiz dentro da sua comarca ou também dentro da sua circunscrição, o parlamento é assim. O executivo é assim, cada juiz tem as suas atribuições, as suas competências, as polícias também. Nós temos a polícia judiciária, que é a Polícia Federal e a Polícia Civil, nós temos as polícias ostensivas, basicamente, que são as polícias militares, e nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que tem, assim como a Polícia Federal e a Polícia Penal, as suas atribuições rigorosamente delimitadas na Constituição Federal. E qual é a atribuição da Polícia Rodoviária Federal? Diz o artigo 144, parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei,
ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Ponto. A isso que se circunscreve a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Não pode sair desses limites. Nós temos 76 mil quilômetros de rodovias federais. É um espaço gigantesco. Talvez nem a Europa tenha tantas rodovias e nós temos apenas 13 quilômetros para servir a cumprir essa importantíssima missão. Esta atribuição constitucional foi regulamentada pelo Código Brasileiro de Trânsito, que também estabelece as atribuições da Polícia Rodoviária Federal dentro das rodovias federais. Bom, então, a Polícia Rodoviária Federal estendeu, me falo na presença aqui do nosso prezado diretor-geral, que nos acompanha nessa preocupação, estendeu demais as suas atribuições. Começou a invadir, até para o constrangimento da Polícia Federal, digo isso, e das polícias civis, começou a exercer atribuições típicas da Polícia Judiciária. Começou a efetuar prisões, mandados de prisões, busca e apreensões, começou a atuar, por exemplo, todos os testemunhais na Cracolândia, no coração da cidade de São Paulo, com mais de 50 vezes, eu vi pela televisão, fiquei estarrecido. É este o papel da Polícia Rodoviária Federal? Está nas comunidades, está, enfim, colaborando com outros órgãos. Então, tivemos que, com todo respeito, dar um freio de arrumação, cada qual no seu quadrado. Imagine os senhores, ou nós, como cidadãos, que somos parlamentares, somos autoridades públicas, agentes públicos, mas somos cidadãos também. Nós queremos que cada polícia atue dentro das suas atribuições estritamente. Nós não podemos admitir que a Polícia Federal cumpra um mandado de busca e apreensão e invada uma residência. Amanhã invada, por exemplo, o escritório, o gabinete de um parlamentar. Isso é inaceitável, inclusive, eventualmente, até sem busca, sem um mandado judicial. Aliás, o que é pior, alguns juízes estaduais estão determinando a atuação da Polícia Rodoviária Federal em ações típicas e num flagrante extrapolamento de suas competências constitucionais e legais para efetuar ações da Polícia Judiciária. Então, eu penso que nós temos que atuar estritamente dentro da Constituição e das leis. Me perdoe uma expressão que é muito usada pela juventude, cada qual no seu quadrado. E nós não impedimos que a Polícia Rodoviária Federal contribua com as demais forças de segurança. O que nós dissemos na nossa portaria? Essa portaria regula, enfim, a participação da PRF em operações conjuntas com outros órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, referidos na lei tal. Então, a atuação da PRF, de que trata essa portaria, respeitará o disposto no caput, parágrafo 2º desta Constituição, ou seja, atuar nas rodovias federais e, segundo determina o Código Brasileiro de Trânsito, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos. A participação das respectivas operações conjuntas de que trata essa portaria deverá ser autorizada pelo diretor-geral, porque eram autorizadas, às vezes, pelos diretores locais ou superintendentes, sem conhecimento da cúpula, e o diretor-geral explicitará a pertinência, a conveniência, a necessidade da medida, bem como pessoal, armamentos, equipamentos empregados, além de detalhar os custos envolvidos, observados o princípio da eficiência e economicidade, assegurado no que couber o sigilo do pertinente. E mais, essas operações só poderão ser autorizadas desde que não prejudique a função constitucional da Polícia Rodoviária Federal. 76 mil quilômetros de rodovia. E há uma queixa da sociedade que não é por ineficiência da polícia, porque só conta federal com 13 mil homens, não tem o dom da ubiquidade, mas as ações de colaboração só poderão ser feitas desde que não haja prejuízo para as atividades constitucionalmente explicitadas. Tem um artigo aqui que excepcionaliza essa situação. Compete ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública autorizar ou determinar o emprego da PRF em cooperação com os demais órgãos do SUSP em situações excepcionais que não se enquadrem nas hipóteses do parágrafo 1º e tal. Tais como calamidades públicas, como ocorreu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou nas queimadas do Mato Grosso, ou nas terras dos Yanomamis, desastres naturais ou graves ameaças à ordem pública e à incolumidade das pessoas. Então, a Polícia Rodoviária Federal precisa voltar para as rodovias, não pode exercer as funções de polícia judiciária, isso está explicitado na portaria e também na PEC. Esclarecendo, senador Moro, nós tínhamos aqui o nosso Antônio Fernando, o prezado diretor da PRF, disse que tínhamos 10 representantes da PRF nos GAECOS, nós continuamos com as operações de inteligência, vamos colaborar caso a caso, não há nenhuma questão com relação a isso, as FICOS estão em plena operação, só que as
operações integradas entre a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, a Polícia Penal, Militar e até as guardas municipais muitas vezes estão envolvidas. Nós tivemos no ano passado mais de 200 ações, temos 36 ficos em andamento. Nós, só no ano passado, para ter uma ideia dos números estratosféricos, nós descapitalizamos o crime organizado em mais de 6 bilhões de reais em bens e em valores econômicos. Nós estamos, os nossos índices de apreensão de drogas, de apreensão de armas, de apreensão de ilícito, de mercadorias ilícitas, estão ano a ano crescendo, e nós já fizemos tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Polícia Federal, nós fizemos uma exposição pública do quanto nós avançamos, e esses números estão à disposição das polícias. Com relação aos centros integrados, nós temos vários centros integrados em funcionamento. Essa é uma preocupação do nosso doutor Mário Sarrubo. Grande parte do Fundo de Segurança Pública vai para o pagamento dessas operações integradas. A sua preocupação, senador Moro, com relação ao CIOP, que Vossa Excelência fundou lá em Foz do Iguaçu, lá na sede da Itaipu, não só continua, como está sendo ampliado, não é, senador, doutor Mário Sarrubo? Portanto, esse sistema dos centros de inteligência é uma iniciativa inteligente, benfazeja. Nós temos agora o Plano AMAS, que é Amazônia, Segurança e Soberania, em que nós estamos agora criando um centro de cooperação policial internacional, que será inaugurado ainda em Manaus este ano, que vai congregar 9 países lindeiros à Amazônia Legal e 9 estados para combater justamente, enfim, os ilícitos que lá ocorrem. O desmatamento ilegal, o tráfico ilegal de madeiras, o garimpo ilegal, o tráfico de drogas. Então, nós estamos mantendo estas operações e incrementando essas operações sempre de acordo com a nossa filosofia, que está traduzida na PEC, de integração das forças policiais. Senador Moro, Vossa Excelência me perguntou, com a objetividade que o caracteriza, com relação à Lei 14.843, que restringe as saidinhas. Eu quero dizer que este assunto veio à nossa consideração, porque pelo Ministério passam todos os projetos de lei para sugestão ou não de sanção ou de algum veto. Nós mantivemos integralmente o projeto que veio do Congresso Nacional, só ressalvamos aquelas saídas que permitem o encontro daqueles que já se encontram no regime semiaberto aos seus familiares em determinadas datas significativas, como o Natal, como o Dia das Mães, porque isto segundo nós acreditamos, tem um valor muito importante para a reintegração do preso, para a esperança que o povo preso tem, porque senão teríamos aí até a possibilidade de rebeliões muito grandes. Quero dizer para as senhoras e para os senhores também que essa lei de execução penal foi editada em 1984 em pleno regime militar, assinado pelo general Figueiredo e pelo ministro Abiakel, que era linha duríssima, que estabelece um sistema de progressiva reintegração dos presos na sociedade. Prevê o exame criminológico, nós não vetamos o exame criminológico, mas eu, como juiz, durante 7 anos no Tribunal de Alçada Criminal, me lembro, e com todo respeito àqueles que subscreveram esse documento, era uma farsa, era um documento padrão, era mimeografado, xerografado, em que se manifestava um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra e o diretor da prisão. Então, era quase que uma repetição uma da outra. É um procedimento caro, é um procedimento que pode atrasar a progressão de regime, criar eventualmente rebeliões dos presídios. O CNJ apresentou, fazendo os cálculos, uma conta bilionária. Se nós formos realmente fazer um exame criminológico sério, nós vamos ter que contratar gente de fora dos presídios, porque nós não temos, senão o Contarato sabe disso, vamos ter que contratar psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, para fazerem laudos, sei lá como é que eles vão fazer esses laudos, se vão para dentro. Então, é uma questão controvérsia. Audiências de custódia. Vossa Excelência tem razão que é possível melhorarmos a audiência de custódia. Nós temos aí o ministro Flávio Dino, que é do ramo, foi juiz federal como Vossa Excelência, foi ministro da Justiça, ele tem expertise para isso, foi parlamentar, foi governador. Então, é possível melhorar as audiências de custódia. Eu, quando fui presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, eu me deparei com uma situação
absolutamente devastadora nos presídios. Nós tínhamos 850 mil presos. Nós tínhamos 40% de presos provisórios. Presos que ficavam meses ou anos sem se debruçar, sem se defrontar com o juiz, apodrecendo literalmente nas masmorras medievais a que aludia o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. Então, as audiências de custódia surgiram com base no Pacto de São José da Costa Rica, exatamente Vossa Excelência, como juiz, até com muita propriedade, louvou esta garantia do cidadão que pode amanhã atingir um de nós, um dos nossos filhos, netos, irmãos, irmãs. Quer dizer, o direito de em 48 horas defrontar-se com o juiz. Porque há muitos casos em que a prisão não é necessária. Só vai superlotar os presídios, porque nós temos hoje 5 presídios federais de segurança máxima, mais ou menos 1.400 estabelecimentos prisionais, 670 mil presos em todo o sistema, 88 facções criminosas dominando esse sistema, não é? Inclusive algumas que vêm do exterior, o famoso El Tren de Aragua, que está vindo da Venezuela, entrando por Roraima, já indo para o Chile, que é uma grande preocupação. E o Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, considerou inconstitucional esse sistema e deu um prazo de 6 meses para o governo estabelecer um plano de recuperação desse sistema. O ministro, o doutor André Garcia, que é o nosso secretário de Políticas Penais, juntamente com o desembargador Luiz Lanfredi do CNJ, elaboraram um plano, ouvidos todos os ministérios, a sociedade civil, dezenas ou centenas de audiências públicas com a sociedade civil, inclusive. Esse projeto chamado Pena Justa foi apresentado para os Supremo Tribunal Federal e foi homologado, aprovado com algumas restrições. O termo pode talvez ser infeliz e não corresponde talvez à verdade daquilo que se pretenda com esse projeto. Nós queremos com esse projeto retomar o território que as facções criminosas conquistaram dentro dos presídios brasileiros. Então é um projeto com mais de 300 ações, que envolve uma triagem na entrada, permitindo que sejam detidos apenas aqueles que têm periculosidade, os que não têm não podem ocupar a vaga dos perigosos. Nós estamos estabelecendo um programa intenso de trabalho dos presos, que os presos não ficarão mais ociosos, trabalho, estudo intensivo, porque a ociosidade, ela realmente permite, enfim, que as pessoas sejam aliciadas pelos criminosos, e na saída também um programa muito inteligente que envolve o SESC, SENASP, as federações de indústria, comércio, para a reintegração desses seres humanos supostamente reintegrados à sociedade. Eu tenho uma última pergunta da senadora Margarete, mas estou disposto aí a avançarmos. A insegurança, Vossa Excelência disse muito bem que é uma insegurança que vem de décadas. Não é uma bala de prata que vai resolver. Constitucionalmente falando, a responsabilidade de combate à criminalidade, ao roubo de celulares, furtos, assaltos à residência, a bancos, sempre foi das autoridades locais. Polícia Civil, Polícia Militar, em certa medida as guardas municipais. Agora, nós estamos oferecendo ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira que a União, que tem uma participação muito restrita na questão da segurança pública, determinada na Constituição, porque a Polícia Federal, ela só cuida de crimes de natureza federal ou de aqueles que firam de alguma forma os interesses da União. A Polícia Rodoviária Federal, como dito, só trabalha nas rodovias federais, e a Polícia Penal Federal, ela em princípio só trabalha nas 5 penitenciárias de alta segurança. Agora, nós estamos ingressando na arena, na lista, oferecendo a mão aos estados e aos municípios para cooperarmos. Eu queria dizer, senadora Margarete, com todo respeito, que da nossa parte não há ausência do governo. Nós discutimos, todos nós, doutor Sarrubo, doutor Andrei, doutor André, o próprio Antônio Fernando, todos, eu mesmo, nós temos participado de debates acadêmicos, nós temos dado entrevistas, discutindo com a sociedade civil, expondo não só as virtudes que temos no nosso sistema, que talvez sejam insuficientes e poucos, mas também as mazelas com toda a coragem. Vossa Excelência tem, enfim, razão, mas é algo que foge ao nosso controle, que as propostas que estão aqui em tramitação no parlamento não têm andamento, mas o governo não tem maioria para isso. Quer dizer, aqui quem determina o andamento destas propostas são o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os presidentes das distintas comissões. Nós temos um rol de medidas que consideramos apropriadas e podemos modestamente apoiar. E no campo do feminicídio nós temos inúmeras de combate à violência à mulher, inúmeras iniciativas. Temos um projeto muito interessante chamado Antes que Aconteça.
que nós, inclusive, já temos a colaboração do CNJ. Ontem assinei com o doutor Paulo Gonet uma cooperação com o CNJ, a instalação das salas lilás, porque não podemos ter, por falta de verbas, delegacias da mulher em todos os estados, mas elas terão uma sala especial. Eu estive em Pernambuco, na Paraíba, inaugurando essa sala, é algo espetacular, um atendimento multidisciplinar, uma sala para as crianças da vítima, mulher. Isso está se espalhando. Nós temos as casas Maria da Penha, nós temos as patrulhas Maria da Penha. O doutor Sarrubo, através do Fundo Nacional de Segurança Pública, tem financiado inúmeras viaturas destinadas só para esse fim. E quero dizer, na verdade, que nós estamos num momento de recesso orçamentário. Nós temos um teto de gastos, não podemos ir além. Nós temos 13 mil homens aproximadamente da Polícia Federal, considerados os administrativos, mais 13 mil homens aproximadamente da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos cortados 500 mil, a Polícia Penal tem cerca de 1.600 homens. O Brasil é um continente. Reclama-se das fronteiras, estou terminando. Só a fronteira do Brasil com a Bolívia é mais extensa do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Os Estados Unidos têm as maiores forças militares do planeta. Não consegue dar conta da entrada dos imigrantes ilegais. Mandou agora uma força policial de 5 mil homens. Nós fazemos um esforço inaudito para controlar as fronteiras. Como é que nós vamos fazer isso? Com as FICOS, com a integração das polícias nos locais chaves, nos locais pertinentes. A Polícia Rodoviária Federal, se puder, estender sua ação também para as hidrovias, nos rios que são fronteiras com outros países, haverá uma atuação mais incisiva, mas por que nós também não colocamos na nossa PEC as fontes de recurso? E nós temos um teto de gastos, porque é uma discussão um pouco... Senadora Daniela, acabei de falar do nosso projeto antes que aconteça, do que fizemos ontem no CNMP, parabenizando Vossa Excelência, que está capitaneando esse projeto maravilhoso, mas reitero, então, as minhas homenagens a Vossa Excelência para dizer o tanto que nós estamos fazendo em conjunto em prol do combate à violência contra as mulheres. Eu creio que, basicamente, respondi, mas estou aberto a outras colocações. Senhor presidente, eu acho que isso não vai terminar tão cedo. Doutor Melibert, já responde o senador Omário, o senador Questão de ordem só. Eu ouvi atentamente, eu até discordo de algumas posições, ministro, em particular sobre a PRF, acho que ela pode ser melhor aproveitada, mas de todo modo, só duas questões ficaram de fora da sua resposta, não ficou claro para mim. Vossa Excelência elogiou lá o seu antecessor, o ministro Flávio Dino, mas não ficou claro se o Ministério da Justiça, então, apoia o PL que ele apresentou para restringir a audiência de custódia. E a outra questão, só porque ficou sem resposta, aí Vossa Excelência pode aproveitar, é por que a PEC que prevê os fundos vieram sem fontes de receita. Exatamente. Tá bem. Bom, eu quero dizer primeiramente o seguinte, eu não conheço em detalhes, confesso, o projeto do ministro Flávio Dino, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que é possível nós aperfeiçoarmos as audiências de custódia. O que eu tenho dito, Vossa Excelência foi juiz, eu fui juiz, temos muitos juízes aqui, os juízes são pais, são avós, são filhos, quer dizer, são cidadãos comuns e sentem também a violência da criminalidade que existe hoje. Em sã consciência, eu duvido que algum juiz possa libertar alguém que seja um criminoso perigoso. Se ele o faz, é porque ele não recebeu os antecedentes de forma muito clara, de forma muito evidente. A PEC procura exatamente criar uma certidão de antecedentes nacional. Muitas vezes alguém comete um crime no norte do país, ou no sul, no centro-oeste, e outro, talvez de menor potencial ofensivo, vamos dizer, no Rio de Janeiro. Ele faz uma importunação sexual. Ele encosta numa moça ou numa mulher num coletivo. Isso é um crime de menor potencial ofensivo. Mas aí vai a autoridade policial que fez o flagrante, leva os antecedentes, ou às vezes nem tem os antecedentes, mas o indivíduo é um feminicida. Ou às vezes ele encosta numa menina, ele é um pedófilo em outro estado. Então, enquanto nós não tivermos a integração das certidões, o juiz, diante de um crime de menor potencial ofensivo, ou de algo que ele entenda que não mereça ser punido imediatamente ou cautelarmente com a prisão, vai determinar uma medida alternativa, tornozeleira, prisão domiciliar, ou eventualmente uma restrição de direitos. Mas vamos aperfeiçoar isso, senador. Nós estamos juntos. Eu acho que é possível, em determinadas situações muito evidentes, mas é preciso, eu falo isso com todo respeito,
prefeito que as polícias façam também a lição de casa. Levem para o juiz a periculosidade. E dizer mais, na audiência de custódia está sempre o membro do Ministério Público presente e um defensor, seja ele público ou privado. Então, é uma audiência solene em que todos esses aspectos podem ser realmente debatidos. Eu vou fazer um levantamento, senador Moro, junto com o CNJ, para verificar a qualidade destas eventuais liberações e se tiver algo que possa ser melhorado, nós estamos juntos. Eu acho que é só uma questão urgente, ministro, e é importante que o Ministério da Justiça tenha um projeto sobre essa matéria, porque a gente está vendo isso é um problema recorrente no país inteiro e tem projetos nos legislativos sobre esse tema e eu não compreendo como o Ministério da Justiça pode ficar alheio disso. Então, não pode ser a partir de hoje, mas sendo a partir de hoje, então, quem sabe esse projeto do seu antecessor, que está lá na Câmara. A nossa política, senador, é o seguinte: quando há um projeto tramitando no Congresso Nacional, em respeito ao Congresso, nós não tomamos iniciativa, até para não haver superposição. Eu, como ministro do Supremo Tribunal Federal há 17 anos, onde servi 17 anos, sempre que havia uma questão em discussão no Congresso Nacional, eu me abstia de decidir. Eu não decidia. Eu sempre dizia, vamos aguardar o Congresso Nacional decidir a matéria, para não haver choque entre os poderes. Então, em respeito ao Congresso Nacional, nós fizemos um levantamento daquilo que para nós é válido e daquilo que nós temos restrições. Obrigado, ministro. Flávio, eu gostaria só de ouvir o ministro Lewandowski. Pessoal, só para você ficar... Eu abri uma